Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Esta aqui é a aula 4 do NX-CAD, onde nós vamos estar vendo diversos comandos de sketch. Na aula anterior, nós vimos um aparato geral das duas formas que a gente tem de criar sketch, seja com Direct Sketch ou com In-Task Environment. Em ambas as situações, nós vamos estar entrando num ambiente de sketch. Ok? Então vamos lá. Para a gente praticar, pessoal, eu vou usar um exemplo bem simples que eu botei numa imagem aqui, que é para a gente criar esses modelos, esses círculos e linhas com as cotas. Vamos estar usando, na criação desse exemplo, vamos usar tanto cotas como as constraints para estar juntando as linhas, fazendo conexões tangentes. Tá? Então, tudo isso nós vamos estar vendo nessa aula. Obviamente, teremos mais dois exemplos aí para a gente estar exercitando bem os recursos de sketch, certo? Vamos aqui para o NX, já tem ele aberto. Vamos criar um novo arquivo, um modelo. Não vamos me preocupar agora com o nome, nada, tá? Vou dar um OK. E como eu disse para vocês, indiferente da forma que vocês utilizem para criar uma sketch, tanto faz através do Direct Sketch ou Insert Sketch in Task Environment. Qualquer uma das duas opções, a gente vai estar entrando no ambiente de sketch. Tá? Essa barra aqui, pessoal, é importante salientar para vocês que essa barra de ferramentas aqui, ó, ela não é para sketch. Tá? Essa barra de ferramentas são curvas que a gente pode estar desenhando no ambiente livre. A gente utiliza muito ela para trabalhar no Shape Studio. Né? Eu praticamente uso ela direto, porque Shape Studio é modelagem de superfície. Então, a gente trabalha muito com designer, tá? Quase nem tem sketch no modelamento feito de superfície, certo? Bom, então vamos adiante. Nesse primeiro exemplo, eu vou usar diretamente essa barrinha de ferramentas aqui, que é o Direct Sketch. Vou clicar nesse botão aqui, que é o Sketch, para criar um ambiente de sketch. Tá? Poderia utilizar direto um comando aqui, você pode estar optando. Eu vou clicar nesse botão e ele vai pedir para selecionar um plano. A gente tem diversos métodos aqui, tá? Eu poderia criar uma sketch ou um path, que é através de uma linha, né? Eu tenho uma linha, uma curva, eu posso criar um sketch ali. E o plano a gente pode definir de N formas. Um plano existente, eu posso criar um plano ou criar um datum CSys. Também é uma outra forma. Como eu já tenho esse plano, eu vou simplesmente clicar nesse plano aqui, ó, tá? Vou dar um OK. A origem, como eu não vou especificar, ele vai pegar a origem do WCS atual, certo? Aqui abaixo nós temos uns recursos, ó, que é na setagem, nós temos Create Intermediate Datum CSys. Eu vou desmarcar essa opção porque a gente já tem um Datum CSys. Tá? No momento em que eu desmarco, ele pede uma referência para o sentido horizontal da minha sketch. Tá? Eu vou selecionar aqui o eixo X. Vou dar um OK. Pronto, ó. Temos aqui então a nossa sketch criada. Estou no ambiente de sketch agora para desenho. Percebam que não mudou nada na minha interface, certo? A única coisa é que acendeu todos os comandos aqui, ó, para uso da barrinha de Direct Sketch, a barra de ferramentas Direct Sketch. Diferente da opção de In-Task Environment, que habilita umas barras de ferramentas aqui em cima, e a gente entra num ambiente de sketch, tá? Aqui a gente permanece no ambiente de modelagem, certo? Bom, vamos lá então. Na imagem eu tenho aqui, são 3 pares de círculos, né? Com um diâmetro diferente, esses dois são iguais. Nós vamos começar criando essas linhas aqui, ó, que vão servir como referência, tá? São linhas de referência. Eu vou mudar um pouquinho esse desenho, pessoal. Eu só vou fazer esse desenho no quadrante positivo de XY, tá? Então ele vai ficar invertido em relação a esse aqui, mas é como se eu espelhasse todo esse lado para cá. Só isso, tá? Para a gente não ficar aqui no quadrante negativo em X. Então vamos lá, vou criar aqui no NX 2 linhas. Olha só, essas linhas não são para sketches, tá? Então essas ferramentas aqui eu não vou usar, eu vou usar essas ferramentas aqui. Criar uma linha aqui. Uma outra cruzando ela mesma, tá? Percebam que, ao desenhar no ambiente de sketch, automaticamente é gerado cotas, certo? Essas cotas eu posso desligar esse recurso. Atualmente ele está ligado, então ele já vai cotando para mim, tá?
Eu, particularmente, eu não gosto de utilizar essa opção aqui de autodimensão. Então, vamos desligar essa opção até para você saber onde é. Nesse botão aqui, onde eu tenho a opção de Display Sketch Constraints, eu tenho um botãozinho também, uma setinha. Eu clico, tem várias outras opções, onde uma delas é Continuous Auto Dimension. Eu vou desmarcar essa opção e agora, além de apagar essas cotas, ele me permite agora apagar, ele também não vai estar mais criando cotas. Ó, eu posso desenhar que os novos desenhos não vão ter mais cotas. Tá? Deixa eu sair aqui, vou sair com ESC do comando line, uma vez só, né? Vamos apagar isso aqui. E as cotas eu posso apagar também. Ó. Vou selecionar as cotas que eu quero apagar. E pronto. Apaguei todas essas cotas. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar essas linhas aqui como linha de referência. Tá? Então, eu preciso converter elas para linha de referência. Porque agora ela não é uma linha de referência. Ela é uma linha normal. Uma linha de sketch. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a linha. Botão direito sobre ela. E nós temos uma opção que é Convert to Reference. A mesma coisa para outra linha. Botão direito, Convert to Reference. Prontinho. Então, agora já temos a referência do nosso modelo. Né? Agora eu vou construir esses dois círculos aqui. Vamos lá. Vou pegar a ferramenta de círculo. Ele vai me dar aqui as opções. É a primeira mesmo que eu vou usar, ó, que é o centro e o diâmetro. E o centro vai ser na intersecção dessas duas linhas. Então, eu já vou usar esses recursos aqui. Ó, tá? Vou desligar essa opção, o mid, o end, o center, e vou pegar esse recurso aqui, intersection. Encontrou intersection, crio um círculo. Agora, eu vou criar aqui pelo centro, habilitei o Snap Center, né? Vou pegar o centro aqui, ó, e vou criar um outro círculo. Tá? Mas percebam que eu não estou me preocupando com o diâmetro, com o tamanho desses círculos, certo? Uma outra forma seria eu simplesmente desenhar esses círculos e depois usar as constraints para posicioná-los corretamente. A gente pode fazer dessa forma também. Tá? Por exemplo, aqui, os outros círculos eu vou fazer exatamente dessa forma. Eu vou usar as constraints para posicionar. Tá? Mesma coisa desse outro lado aqui. Vou criar aqui. Percebam que não tem orientação nenhuma dos círculos. Ó. Okay? Vou confirmar aqui com o botão do meio. E agora vamos para o trabalho. Esses dois aqui eles já ficaram um alinhado ao outro pelo centro e o menor ficou alinhado pela intersecção. Então, aqui eu não tenho problema. Notem que aqui na barrinha de status a gente tem assim, ó, Sketch needs 16 constraints. Ou seja, nós temos 16 constraints para ajustar. Está tudo solto, meu desenho está todo solto na interface. E a gente vai começar a fazer isso agora. Tá? Primeira coisa, para que isso aqui não fique solto, ó, porque a gente pode mover, tá? Ela está solta. Para isso não acontecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fixar essas duas linhas de referência. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente fixá-las sem medidas, usando constraints. Mas eu vou fixar ela num ponto de uma coordenada qualquer, que eu não sei que coordenada é essa, certo? Ou então eu posso definir cotas para ela. É uma opção que a gente pode escolher. Por exemplo, se eu fosse fazer por constraints, era super simples. Eu ia entrar nesse botão aqui, Geometry Constraints. Na versão 8.5 do NX ficou muito bacana, porque agora essa tela ficou mais dinâmica para trabalhar. Bem diferente do que era antes. Tá? Agora a gente tem um dinamismo muito maior. Tá? É quase que um passo a passo aqui para mim ir acertando as constraints. Tá? Então, por exemplo, nesse caso eu poderia dizer que essas duas linhas elas são totalmente fixas. Tá? Eu posso fixar ela num ponto. Quais são essas opções? Eu tenho aqui ó, o Fixed e Fully Fixed. Tá? Eu poderia habilitar um ou o outro, enfim, ou os dois. Né? Vai aparecer aqui o atalho também. E eu posso selecionar essas duas. Melhor, perdão. Vou tirar a seleção. Vou selecionar aqui, ó, Fully Fixed. Aí ele pede para selecionar os objetos. Esse e pronto. Dou um close. Eles não vão mais se mexer, ó. Não se mexem mais. Tá? Porque elas estão totalmente fixas. O detalhe é que eu não sei qual é a coordenada. Eu não tenho uma distância aqui do x. Se isso é importante para mim, saber essa distância, então eu não posso utilizar o Fully Fixed. Tá? Percebam que aqui, junto do desenho, o NX vai criando uns pequenos ícones
informando para nós as constraints. Esses ícones que a gente está vendo aqui, ó, são os ícones de constraints. Aqui tem um constraint de centro, aqui tem um de fixo, aqui tem um de horizontal, aqui um de vertical e assim por diante. Ele vai gerando essas constraints, tá? Para a gente eliminar essas constraints, tem várias formas, tá? Uma forma fácil, quando eu estou vendo a constraints, ó, é eu selecionar ela e aparece esse botãozinho, eu posso clicar nele, ou então clicar na constraint e dar um delete. Tá? É a mesma coisa, ó. Posso ir selecionando mais de uma e no final eu dar um delete. Ele vai eliminar. Agora eu vou colocar as restrições, mas por cota. Então, por exemplo, desse pontinho aqui até o eixo Y, eu tenho uma distância de 10 milímetros. Beleza, vou confirmar o botão do meio. Agora eu vou repetir e desse pontinho até o eixo X, eu tenho uma distância de 8, não, 10. Digito o valor e dou um Enter. Prontinho. Tá? Então, agora, ela também está fixa por esses valores. Tá? Percebam que no Y ela não se mexe mais, porém, no X ela pode sim se mexer, ó, porque ela não está totalmente fixa. Tá? Eu ainda preciso determinar outras restrições para essa linha. Que outras restrições são essas? Bom, se eu fixei ela na altura, eu preciso fixar ela também na distância aqui. Certo? Então, vamos lá. Percebam que dá um pouco mais de trabalho fazer com cotas, né? A gente tem aqui, numa única linha, eu tenho duas restrições, duas cotas para adicionar. Mas, faz parte, né? Se eu quero trabalhar dessa forma, pelo menos assim eu vou saber exatamente a distância que ele está da minha origem. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, distante do Y, está, vamos colocar aqui, 10 milímetros também. Pronto. Agora, a mesma coisa vai ser aqui para esse ponto, esse endpoint aqui, em relação ao X. Também eu vou colocar em 10 milímetros. Ok. Vou confirmar com o do meio. E agora, vamos ver, ó. Percebam que ela não se mexe mais. Ah, Valdir, mas ela está aumentando o tamanho, está se mexendo sim. Exatamente. Ela não se mexe mais, porém, a sua dimensão ainda não foi definida. Então, a gente tem mais um valor para definir. Só que esse valor fica a seu critério. Por quê? Porque a gente pode, a qualquer momento, ó, aumentar, ter a necessidade de aumentar ela, e pode fazer isso arrastando a própria linha. Certo? Mas o importante é que o início de ambas as linhas a gente já fixou. Ok? E esses dois círculos que estão fixados a esse mesmo ponto, eles também não vão modificar mais. Eles não saem mais, a não ser o seu diâmetro. Ó, o diâmetro a gente pode modificar. Ok? Então, já vamos acertar isso para que ele também não seja mais possível modificar o diâmetro de cada círculo. Se a gente olhar aqui, o círculo maior, opa, é esse aqui, né? O círculo menor tem 15 e o maior tem um raio de 30. Raio de 15 e 30. Beleza, então vamos passar aqui. Vou pegar ferramenta de dimensionamento. Esse círculo maior tem um diâmetro de 60 e o menor um diâmetro de 30. A gente fez um desenho bem pequeno, né? Tá vendo? Ó, a gente precisa ir acertando agora esses valores. Aqui, vamos posicionar para cá. Pronto. Vou aumentar um pouquinho mais essas linhas. Isso aqui também já vou jogar para cá. Olha só. Aqui. E vamos arrastar. Percebam que eu fiz todo esse movimento arrastando. Mas a gente precisa, na verdade, colocar cotas, né? Vamos lá. Continuando então. De acordo com o meu desenho, o de cima também é igual aos círculos abaixo. Então, agora eu vou utilizar, pessoal, constraints. Eu não vou fazer cotagem para esses outros dois círculos. Tá? Eu vou dizer que eles são iguais a esses dois aqui de baixo. De que forma? Vou entrar aqui, ó, Geometry Constraints, e vou informar ao NX que é equal radius. O raio é igual.